a venda da arte hoje é encontrá-la dessa maneira. A arte plástica se encontra numa situação dramática hoje em dia, controlada, de uma certa maneira, por um corpo de curadores relativamente honestos. Esse não pode ser muito criticado. O campo não se organiza, os artistas são dispersos, cabe a eles organizar alguma coisa. Mas sobre essa organização mais ou menos homogênea, sai essa construção piramidal da fortuna do capital financeiro. E quando se sabe que esse pessoal, Gagosian, Pinault, etc., aplica em arte o que se chama excedente de capital, isso é, o capital que eles não conseguem aplicar de forma produtiva, mas são excedentes de capital, que eles botam lá improdutivamente por um certo período para descansar, esperando uma oportunidade de aplicação. E quando se sabe que esse excedente de capital corresponde embaixo ao excedente de trabalho, de desemprego, nós vemos a arte começar a corresponder com aquela coisa de esquisito na sociedade. Quanto mais valorizada, mais ela representa capital imobilizado. Quanto mais ela representa capital imobilizado, mais ela representa também miséria social embaixo. Há uma circulação invisível, ninguém fala disso, etc., totalmente indecente no mundo das artes hoje, quando de um lado os bilionários que têm excesso e excedente de capital, porque se não conseguem gastar com iate, festa, etc, etc, eles gastam em arte, lá, com dinheirinho sempre recuperável, e enquanto isso, na mesma proporção em que esse capital é inutilizado, embaixo há desemprego, expulsão, etc. É por isso sempre que os períodos, não dá para fazer aqui, mas se a gente controlar desde 1870 até hoje, os grandes ciclos econômicos, os grandes ciclos da arte, eles coincidem direitinho. Quando há um ciclo de evolução econômica, quando está bem madurinha, é um excesso de capital, isso é, um excesso de produção de bens que não encontram compradores, porque a miséria social embaixo é muito grande, começa a sobrar capital. Aí esse capital sobrante vai se aplicar em arte. São nesses momentos que a bolsa da arte vai lá para cima. Em toda a vigência de crise, o mercado de arte explode e atinge estratosféricos. Depois cai tudo isso. Assim como nas crises parte do capital produtivo é destruído, no mundo das artes também parte do capital artístico é destruído, os pintores menores, etc., desaparecem, somem, os que vieram vivos em 1990 desaparecem em 2001 completamente, outros vão aparecer. E fica aquele capital imóvel guardado que vai ser ressuscitado no próximo elan econômico. O que eu creio, vou acabar agora, creio que deu para ver que os mesmos critérios que eu apliquei em arquitetura de julgamento, valor, preço, etc., 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 podem ser aplicados na história da arte, ao trabalho, a maneira de manipular o trabalho, as forças sociais que entram em jogo. Os critérios utilizados no livro Desenho Canteiro são absolutamente os mesmos utilizados no livro que eu estou escrevendo sobre pintura, só que, repito, como a arte tomou um caminho diferente por ser artesanato da arquitetura, as contradições, as condições de contradições são outras. Sendo que no caso da arte, a coisa me parece mais grave, pois a arte continua sendo o único campo de atividade material humana, insisto bem no material, porque eu falo em música, não estou falando poesia, não estou falando literatura, é o único campo de trabalho material humano em que há exemplo concreto de trabalho livre de sua possibilidade. Livre sem aspas, livre absolutamente livre. É só lá que existe. A arte se constituiu, sem querer, como o único laboratório experimental da liberdade no trabalho. É trabalho de laboratório, o que é descoberto e feito na arte não pode ser transposto sem mais para o domínio da produção. Mas em nenhuma outra atividade humana, o trabalho criador do homem, o trabalho criador livre do homem, a inteligência absolutamente ligada ao mundo, espírito, matéria, em nenhum outro domínio do pensamento, da atividade humana isso aparece. É gravíssimo o que está acontecendo com a arte hoje em dia, quando isso que ela valorizou durante tantos séculos, a liberdade da produção artística, se transforma numa coisa abstrata, a liberdade artística gratuita, sem pé nem cabeça,
e desaparece totalmente o critério, o fundamento da arte como trabalho livre, como exemplo concreto de trabalho livre. Nem mesmo ilustração, mas segundo Danton, trata-se de exemplo. A arte contém em si a demonstração dessa possibilidade, ela concretiza essa possibilidade. Representou durante toda a história do capitalismo o campo da esperança, de uma certa maneira. Não é à toa que toda a mistificação estética endeusou os artistas lá em cima, distantes, quase santos, místicos, distantes, porque eles trazem o germe, porque eles fazem do maior perigo para a sociedade do capital, que é a liberdade do trabalho. Daí a necessidade de afastá-los, distanciá-los, mistificar, botar cortinas de fumaça em torno da arte, transformar um gênio numa coisa inexplicável, misteriosa. Leia o Kant, quando ele vai definir o que é gênio, leia do Gropius, para ver o que ele diz do gênio, absurdos totais, incoerências totais, mas pouco importa. É absolutamente indispensável isolar a arte do mundo, separar a arte do mundo, separar isso que a arte faz concretamente, exercer um trabalho livremente, de todo o resto da produção. A arte autêntica é um veneno. Obrigado.